agora, nesse momento. Eu apenas queria dar esses posicionamentos. Eu posso daí escrever ofício solicitando essas informações, conforme vocês indicarem aqui, tá bom? Obrigada. Bom, próxima palavra é do Plínio. Na sequência, Jefferson. Boa tarde a todos. Eu vou externar aqui um pouco a minha preocupação. Talvez eu esteja enganado no conteúdo. Nesses tantos anos, 30, 40 anos, que já me passou de planos hídricos federais, estaduais, municipais, comitê de bacias, e eu estou meio perdido aqui na nossa reunião, mais ou menos com o objetivo que a gente está tentando atingir. O assunto começou dentro do Condema sobre uma barragem que a Sanasa tem intenção de fazer. Nós estamos indo, a minha ideia inicial sempre foi assim, para eu dar uma opinião sobre a barragem, é mais ou menos o que o Vicente está fazendo. É melhor, é pior, é esse o caminho, não é esse o caminho. Mas para eu falar isso e ter uma segurança que o Vicente tem, mas que nós não estamos assim tratados, é mais ou menos o que o Amoroso falou. Nós não vamos sair daqui, gente, num grupo desse, com um estudo hídrico ou de condições que a gente possa decidir. O objetivo era a gente entender a parte hídrica da cidade para nós termos condição de analisar um projeto que a Sanasa tem em vista. Foi o que eu entendi desde o começo. Agora, quando a gente vai diversificar em todo o estudo hídrico, nós vamos passar aqui alguns anos estudando, e eu sou sincero para vocês, há 30 anos eu não vi nenhum ainda com consistência e aplicabilidade. Eu estou meio perdido, gente. Sinceramente, eu não estou mais ou menos que nem o Amoroso aqui. Nós não somos executivos. Nós podemos influenciar e podemos opinar, né? Agora, fazer planos ou tentar induzir a prefeitura a criar uma comissão que a gente esteja junto, um trabalho mais específico, até válido. Agora, eu sou sincero, eu estou meio perdido aqui no nosso objetivo primordial. Eu achei que a gente ia ter essas primeiras reuniões para nos balizar, para nós treinarmos a entender a uma solução, a um projeto que está para chegar aí. Nós temos que dar daí nós vamos dar a nossa contribuição, a favor ou contra, mas a gente entrar em discussões teóricas aqui de balanço hídrico, de toda essa parte, eu acho que eu estou perdido. Sinceramente, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, aonde nós queremos chegar. Nós não vamos executar nenhum plano, nós vamos nos balizar para receber algo que vai vir aí, que a Sanasa vai trazer, e é isso que foi, para a gente poder ter base técnica e opinar a favor, contra, o que for o caso. Eu só gostaria de entender um pouquinho melhor, que eu sinceramente, estou meio atrapalhado com tudo isso daí. Bom, com a palavra Jefferson, na sequência Ângela, depois o Carlos Alexandre. Bom, boa tarde a todos e todas. Estão me escutando bem? Sim. Ok. Bom, pelo que, assim, acho que repercutindo aí, tentando dar um pouquinho de sentido, né, ao que a gente tem discutido, que o Plínio colocou agora de dúvida, né? Eu acho que esse nosso grupo surgiu a partir de um problema específico, né, que era o problema da barragem de Souzas, só que nessas discussões, né, o que ficou claro que, para a gente definir o que a gente conseguiria pensar ou decidir sobre essa barragem,
a gente deveria entender como é que a gente está tratando os nossos recursos hídricos, né? E aí que vem a questão que foi levantada, que, bom, qual é a questão de fundo que tem aí? A questão de fundo é a segurança hídrica, né? Então, como é que a gente está tratando a nossa água, né? Então, assim, eu acho que essa nossa reunião, esse nosso grupo, né, ele precisa trabalhar para entender, não digo entender, viu, Plínio, eu acho que não entender assim, ter um conhecimento acadêmico, técnico, etc., mas para a gente ter uma discussão que a gente possa chegar no nível que a gente possa decidir. E para isso a gente pode contar com a presença de outros técnicos, outras pessoas que possam nos ajudar, como o Vicente está aqui, como o Paulo Tino está aqui, né, que tem esse conhecimento e também pode nos ajudar com essas questões. Então, assim, o fato é que, do pouco que eu entendi, né, dessas nossas discussões, nós estamos numa cidade que está dentro de uma grande bacia hidrográfica, né, e que, qual é a característica de Campinas? Ela está no meio da bacia hidrográfica, ela não está nem na parte superior, nem na parte inferior, ela não é Camanducaia, que tem água lá da serra, né, e também não é Piracicaba, que recebe todas as águas. Nós estamos numa situação intermediária. Então, as situações que o Vicente e o Paulo Tino têm discutido aqui são situações relacionadas com essa nossa situação geográfica, né, que é bastante específica. E para isso que a gente tem que discutir a nossa segurança hídrica, quais são as saídas que a gente vai ter para ter essa segurança, conseguir essa segurança. Então, por exemplo, quais seriam as demandas de água que nós temos, né? Esse tempo eu vi uma palestra do pesquisador lá acho que é do IAC, o Afonso Peixe, né? Ele falando sobre as demandas da água, né? As demandas claras, né? O que a população pede da gente, né? Que é mais água e água de qualidade, etc. E as demandas ocultas, que são as demandas que a gente precisa dar conta para cumprir todas essas demandas aí que nos são pedidas, né, pela população, né, nós enquanto falando como sociedade, né, que tem que resolver. Então, assim, o que eu proporia, né, é que nessa discussão de hoje, a gente saia com algumas perguntas e algumas questões que a gente possa aprofundar e discutir, trazer gente que possa nos ajudar a responder, né, e que a gente consiga resolver essa questão da segurança hídrica, porque a segurança hídrica envolve, pelo pouco que eu entendi, pouco que a gente está começando a ler, né, sobre o assunto, até acho que a gente podia pegar e fazer botar uma pasta lá no Drive, lá, né, para todo mundo poder ter acesso aos textos aí que está todo mundo disponibilizando, né, isso seria uma boa. Mas para a gente poder, enfim, ter uma segurança para a gente chegar nas conclusões que a gente precisa chegar ao final dessa comissão, né? Então, para finalizar, né, eu acho que algumas das questões que o Jorge colocou lá na apresentação dele sobre as grandes perguntas, eu acho que a gente poderia mexer naquelas perguntas, tirar algumas e fazer outras, etc. E essas perguntas poderiam ser as perguntas que vão balizar o nosso grupo, para que nas próximas reuniões a gente vá respondendo e discutindo essas questões. Tá? Basicamente seria isso por enquanto. Obrigado. Com a palavra, a Ângela, né? Após Carlos, depois Rodolfo. Eu queria pedir licença, se for possível, de, enquanto eu estou falando, compartilhar algumas imagens da Fazenda Espírito Santo. É possível, Carlos? Carlos, secretário? Olá, Ângela, boa tarde. Pode sim, é só clicar em apresentar agora, no final, no rodapé da página. Isso.
preciso achar, né, as imagens. É importante, né? Não, é porque eu pus numa pasta, mas eu não estou, você está apresentando. Onde que eu clico para aparecer o meu arquivo que eu quero apresentar? Você pode deixar ele aberto aí no seu computador e compartilhar a tela toda. Aí você vai achando, na hora que abrir a tela, vai procurando, como se fosse... Tá bom. É isso aqui, ó. Apareceu aí? Ó, apareceu, né? Apareceu. Tá melhor que eu aí. Ih, aí, errei aqui, mas vou voltar. Então, essa é a fazenda. Eu tenho umas imagens da Fazenda Espírito Santo, e algumas que eu fiz e algumas do livro. Então, só para ilustrar o que a gente está falando, essa é a área da Fazenda Espírito Santo, a ponte do... Eu queria aparecer a tela inteira. Tem que mudar ele para frente. Para a gente ter uma ideia de quem é a Fazenda, como que é a Fazenda Espírito Santo. Ela tem 2 fragmentos florestais bastante importantes que foram considerados 2 hotspots da APA. Eles parcialmente vão ser alagados. A APP do Rio Atibaia, ela está toda reconstituída também. Então, isso representa um patrimônio natural enorme. A fazenda... Dá para ver alguma coisa do que eu estou mostrando? Sim. A fazenda tem um patrimônio estrutural também riquíssimo, físico. Sem falar da sede, que é bastante importante, eles têm equipamentos ainda da antiga Ligeud funcionando. Eu acho que esse patrimônio, que inicialmente foi considerado pelo nosso Rogério Menezes como área de pasto, é tudo isso que eu estou mostrando que vai se perder para uma represa bem pequena. Bom, só para completar a minha fala, eu gostaria de dizer que tudo que o Amoroso falou, eu concordo integralmente. Eu acho que esse projeto não é um projeto da barragem da Sanasa. Eu estou falando pedreira, né? Eu estou errando. É um projeto que ainda não foi elaborado, porque não é possível a gente considerar o que a gente tem hoje como um projeto. Então, era isso que eu queria dizer. Eu vou preparar um material um pouco melhor dessas imagens para poder apresentar mais concisamente. O Maurício fez um livro com imagens maravilhosas, mas com uma edição super limitada. Eu tenho, ele me deu esse livro, o dono da fazenda, e que representa bem o patrimônio social, cultural e histórico e natural dessa propriedade. E a gente está oferecendo uma consultoria para ele também, para se criar RPPN nos 2 fragmentos principais, que é o Macuco e o Espírito Santo, que são esses fragmentos bastante importantes, que vão ser afetados caso esse projeto tenha continuidade. Então é isso. Obrigada. E mais uma coisa, Jorge. Eu vou ser agora coadjuvante na APAVIVA nessa comissão, porque quem vai representar a APAVIVA e que tem bastante conteúdo para ajudar a esse trabalho é o Vicente.
Então, eu gostaria que você colocasse ele no grupo da Comissão de Recursos Hídricos. Já está a documentação da participação dele pela Apaviva no Condema já está toda encaminhada e oficializada. Então, muito obrigada. Registrado. Bem-vindo e seja, mais uma vez. Bom, na sequência, Carlos Alexandre, depois Rodolfo e Paulo Tinho. Então, boa tarde novamente a todos. Então, vamos lá. São três questões aí que eu quero colocar. A primeira, eu já enfatizei, e aí eu entendo assim, a proposta que eu entendi trazida pelo coordenador da Câmara, né, é de que nós temos uma temática que é recursos hídricos, né, segurança hídrica, na verdade, né, e nós nos instrumentalizarmos através dessa comissão para que a gente possa ter o embasamento necessário para se discutir qualquer projeto que venha a consubstanciar uma proposta para a segurança hídrica para Campinas, seja ela essa barragem, seja ela um projeto planejado igual de Extrema, onde a gente investe muito mais no pagamento por serviços ambientais e na recuperação das nascentes do município e fortemente na APA, né? Esse é um item. Então, a gente precisa definir de forma muito clara, como o professor Jefferson também, aí, e o Plínio colocou muito bem, definir um modus operandi dessa comissão. Eu acredito que as propostas que foram trazidas da gente ter 2 grupos de biodiversidade e de recursos hídricos, até para que aqueles que têm mais afinidade com uma temática ou outra poderem trazer contribuições diante de experiências e situações em relação a propostas que vão discutir a tipologia de projeto que nós vamos adotar, seja ele o PSA, seja ele uma barragem, a gente poder fazer as nossas contribuições. O importante também é que esse grupo, essa comissão, ela se debruce no sentido de que, no caso da barragem, se ela se constituir um projeto de fato, quando a Sanasa o tiver, porque por enquanto é um projeto básico interno e que ainda está em discussão, né, ele, necessariamente, essa comissão, ela possa integrar um grupo, né, de compliance, para que a gente possa estar tendo informação prévia do projeto, e a gente também já está levando expectativa nossa em relação a essas questões que foram pontuadas, algumas trazidas pelo coordenador, e depois a sugestão do Jefferson, de a gente poder ampliar essas perguntas, né, e de uma maneira que essas perguntas possam ser o índice de trabalho desses 2 grupos, de biodiversidade e de segurança hídrica. Eu estou me pautando mais pela metodologia de ação nossa, para que a gente não fique, né, aí só no conceito também, e a gente possa ter um objetivo com o trabalho do Condema, que é fundamental. E tudo isso, né, pautado pelo que o Amoroso trouxe. Eu acho que o Amoroso foi, assim, cirúrgico. Ele consubstanciou e trouxe a legislação, trouxe a leitura correta. Eu respondo, Amoroso, no questionamento que você colocou sobre a questão deliberativa do Condema. É fato, o Condema, ele é o órgão gestor, o órgão, né, de acompanhamento e de deliberação sobre a gestão ambiental do território de Campinas, nessa pauta da aplicação da política municipal de meio ambiente. Nós temos aí, como você colocou, um hiato gigantesco no plano de saneamento, né, já para ser revisto, drenagem, entre outras coisas todas, né. A gente tem os outros planos, que é o plano do verde, né, o plano de recursos hídricos, que são planos que já sustentam e já trazem um embasamento, informações, mais o plano de manejo da APA, que acabou se consubstanciando em algum conteúdo importante, já pautado em legislação, e que nós podemos nos balizar para poder trazer as nossas contribuições, originar questionamentos, inclusive, e acompanhar a legalidade desse processo todo. Então, assim, com base no que o Amoroso trouxe, estruturarmos a nossa comissão
concordo com o Plínio, a experiência dele, inclusive, dentro da CETESB, já traduz a leitura de a gente conseguir um método eficiente de poder desenvolver uma atividade aqui, né? E a gente não ficar só no idealismo, e a gente conseguir trazer aí com a contribuição da universidade, com a professora Emília e outros pares que nós temos aí das outras universidades e tudo mais, mais a presença do Vicente, que nos honra muito, Vicente, a sua presença e a sua expertise, né, tanto político, na relação política desse processo, como também técnica, para que a gente possa encontrar um caminho. Então, segurança hídrica é a pauta da comissão. A gente tem um método de trabalho com uma dos questionamentos, que é esse projeto que viria para o CONDEMA deliberar. O CONDEMA vai e tem que deliberar sobre esse projeto, no âmbito das questões ambientais, né? E nós estruturarmos um formato de trabalho de maneira que a Prefeitura e a Sanasa, daí, Paulo Tínio, possa permitir um compliance desse grupo de trabalho, com o apoio, claro, do Pleno do CONDEMA, né, em discutirmos daí sim a construção. Vai se discutir a proposta da barragem? O compliance já pode antecipar preocupações para quando o projeto vir para o CONDEMA, ele já tem internalizado uma série de questionamentos que nós temos previstos em legislação aí que eu citei. Então, essas são as minhas contribuições. Espero que a gente possa desenvolver um bom trabalho, dividir essas equipes aí e, a partir daí, sim, a gente poder concluir alguma coisa. Só chamando a atenção de que, como a Câmara ela é voltada para a questão da solução, né, da questão hídrica, né, nós nos aprofundarmos um pouco no plano de recursos hídricos, no plano de manejo da APA, que é o local onde a alternativa locacional da proposta, para que a gente possa daí também consubstanciar aí o entendimento muito claro e várias contribuições técnicas já impertinentes previstas. Essas são minhas sugestões e as minhas contribuições e a minha expectativa de que a gente possa alcançar resultados bons aí nessa proposta. Rodolfo pode falar agora, na sequência Paulo Tínio, Jorge Mercante. Então, minha fala seria no sentido de buscar algo bem prático, né, juntando aí com o que o Amoroso falou, que já foi aí defendido por vários conselheiros. E também, isso me ocorreu também, até por uma fala, acho, do Vicente, né, que eu fiquei pensando, quais podem ser os interesses para se construir uma barragem, né? Tem a questão da água, né? Qual seria o outro interesse? A questão de especulação imobiliária, né, para valorizar uma terra no entorno. E eu não sei, eu fiquei pensando que se poderia existir algum outro terceiro interesse em relação a uma barragem, né? Falando da barragem, é lógico que tem a questão da segurança hídrica que a gente tem que discutir também. Mas falando da barragem, então, talvez a gente precise buscar ferramentas para que a gente se resguarde de que se usem subterfúgios, né? Que eu acho que isso é uma preocupação. Não estou fazendo nenhuma acusação, não sei se isso é verdade ou não. Então, a gente como CONDEMA, a gente criar políticas ou metodologias, não sei se a gente pode propor leis, né? Mas assim, vai fazer uma barragem? Ótimo. Então, num raio de 500 metros dessa barragem, vai ser gerada uma APP no município. Então, se existir a preocupação de especulação imobiliária, já elimina essa possibilidade, né? Porque ninguém vai ocupar o entorno da barragem. Então, se o objetivo é água mesmo, né? Vamos reflorestar aí o entorno da barragem e acabou. E aí, se tiver fazer uma barragem por segurança hídrica, mesmo não vai ser feito. Se o objetivo é outro, aí ela não vai ser feito, porque eu imagino que existe essa preocupação, e eu não estou dizendo que isso é um fato, eu estou dizendo para a gente eliminar as possibilidades, né? Então, acho que a gente tem que ser prático, né, como CONDEMA, né? A gente ficar discutindo, não vamos chegar a lugar nenhum, mas se a gente estabelecer regras, né, e mecanismos
que nos resguarde, né, para que as coisas sejam feitas com os pingos nos is, né? Eu acho que isso seria construtivo. Então, essa é a minha sugestão, da gente pensar aí como se resguardar para que essa barragem tenha a finalidade que ela deva ter, essa ou qualquer outra, em qualquer lugar, né? Para que, se for construída uma barragem, que ela sirva para o que ela está sendo falada mesmo, né? Porque se alguém quiser construir uma barragem para uma outra finalidade, que fale, não, eu quero construir uma barragem para pesca, para lazer, né? E se é para segurança hídrica, então ótimo, vamos fazer uma APP de 500 metros, de 1.000 metros no entorno dela, e fica resolvido o problema. Essa é a minha sugestão. Muito bem. Próxima palavra, Paulo Tino, depois Jorge Mercante, seguido de Luísa Moroso. Bom, gente, novamente, boa tarde. A Sanasa foi citada, acho que N vezes aí, então eu teria que dar N respostas aí. Eu vou tentar ser bem breve, tá? E não vou tentar me alongar. Eu vou começar pela ordem, fiz até uma marcaçãozinha assim, pela fala do Amoroso. Amoroso, quando você fala da legislação, eu como técnico, eu concordo com você na íntegra. Tá? Não deveria ser realmente preocupação da Sanasa. Tá? Agora, para você ter uma ideia, os órgãos, os gestores dos recursos hídricos, ANA e DAE, nos aconselharam a correr atrás de uma barragem. Eu te dou até o nome, superintendente do DAE, Ricardo Borsari, esteve em Campinas e falou, Sanasa, nós não vamos conseguir resolver isso a curto prazo. Vocês têm que se mexer. Tá? Agora, se a gente pudesse ter essa lei, como você falou, esse é o meu sonho dourado, tá certo? Estou te falando agora como técnico, Amoroso, com 42 anos, eu não sou filiado a partido nenhum, não tenho interesse nenhum, tá? Bom, e outra, os técnicos que estão trabalhando nisso, por parte da Sanasa, sou eu, Adriana Eisenburg, Rovério Pagotto, Vladimir Pastor, todas essas pessoas com mais de 40 anos de empresa. Né? Então, a gente também não está para aqui enganar. Veja, o grande problema que a gente tem, se a política de recursos hídricos efetivamente funcionasse, né, isso seria um sonho dourado. Tá? Professora Pia, eu coloquei a área a ser desapropriada no chat para a senhora. Professora Maria Helena, o que eu disse que vai acontecer entre 15 a 20 dias é o estudo vai ser colocado na praça, isto é público, do estudo de viabilidade. Veja, viabilidade, vou voltar a frisar, projeto e sistema adutor, né, da eventual barragem que está sendo discutido. Daqui 20 dias os senhores terão conhecimento, um cronograma de todas as fases e etapas. Isso é um estudo para 30 meses. Então, como o Carlos Alexandre falou, eu acho que o nosso Condema tem uma grande missão ao longo dos próximos 30 meses. Não é em uma reunião ou em duas que a gente vai discutir. Né? Quem fez o estudo da autonomia e fez a recomendação, tá, desta barragem foi o professor Zúculo, amigo do Plínio, tá, que é um hidrólogo conceituado. E ele, na visão dele, nos diz o seguinte, que Campinas, construindo a barragem, tem uma autonomia de 35 dias se captar 4 metros cúbicos por segundo, ou 70 dias se captar 2 metros cúbicos por segundo. Volto a dizer, não sou hidrólogo. Tá? E reafirmando ao Vicente, o Sérgio também falou,
Na época que o plano estava em elaboração, existia uma indefinição total, pois a governança estava pela prefeitura e não pela Sanasa. Aí o que a prefeitura fez nos últimos 6 meses? Colocou para a Sanasa. O que a Sanasa fez? Foi buscar um financiamento para fazer um estudo de viabilidade, projeto e disponibilidade hídrica. Não vou nem entrar na questão de balanço hídrico. Quando a gente projeta uma barragem, eu estou pensando em 10 a 20 anos lá na frente. Né? A outorga do Cantareira é um grande ganho. Agora, ela não vai nos assegurar, conforme os próprios números do plano de Moacir mostram, o nosso futuro aqui daqui 10 anos. Para você ter uma ideia, 30 meses de projeto, se tudo correr bem, mais 4, 5 anos de obra, a partir do momento que se consiga os recursos, nós estamos falando em um horizonte de 7 a 8 anos. Tá? Bom, eu queria reforçar, no começo eu disse, o assunto é de tal gravidade que a Sanasa, ela firmou um convênio com a FAPESP, Unicamp, e foi aprovado agora pela FAPESP a criação do Brazilian Water Research Center. Vai ser o primeiro centro de estudo de águas. E um dos temas ao qual eu tive a oportunidade e gostaria do imenso prazer que o professor Jefferson, a professora Emília integrasse, um dos pilares desse estudo é a segurança da água na região de Campinas, na cidade de Campinas. Então, isso estará sendo estudado pelo nosso grupo do CONDEMA e também por técnicos da Unicamp. Aqui quem fala é um sanitarista e não um hidrólogo. Então, eu não vou ficar discutindo questão de autonomia ou não, se o barramento serve ou não serve. Nós fomos orientados por um hidrólogo e estamos contratando uma empresa para fazer um estudo de viabilidade. E eu achei a sugestão do Carlos muito boa, tá? Tanto é que eu vou levar para a diretoria da Sanasa. Tão logo o desenvolvimento deste projeto comece, tá? Que a gente vai informando gradativamente o CONDEMA do passo a passo do que está acontecendo. Eu acho extremamente interessante. Tá? E para finalizar, a fala da professora Emília. Professora Emília, nós temos um plano de segurança da água, tá? Ao qual eu coloco à disposição deste conselho, numa data oportuna, para que a Sanasa faça uma apresentação. Para os senhores terem uma ideia, foi o primeiro plano de segurança da água, creio que do estado de São Paulo. Aí a Sabesp começou a trabalhar em paralelo com a gente. Tá? Veja, a necessidade,